Existe um momento na vida de toda pessoa altamente sensível que marca um antes e um depois. Não é quando ela chora, não é quando ela se machuca, não é nem mesmo quando é traída pela 10ª vez. É quando ela para de sentir. E isso, meu amigo, minha amiga, é a coisa mais perigosa que pode acontecer no universo emocional humano. Porque quando a pessoa altamente sensível desiste, ela não se torna apenas mais uma pessoa comum. Ela se transforma em algo que Carl Jung descreveu como a sombra desperta. E Andrew Huberman agora confirma, com neurociência de ponta. Hoje você vai entender por que o narcisista deveria ter medo. Por que o manipulador deveria estar aterrorizado. Por que todo mundo que abusou da empatia de alguém deveria estar perdendo o sono, agora mesmo. Porque a pessoa altamente sensível que desistiu não perdeu nada. Ela apenas parou de dar o que você nunca mereceu. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre a biologia da pessoa altamente sensível. Em 2024, pesquisadores da Revista de Psicologia de Fronteira publicaram um estudo revolucionário sobre o que eles chamam de sensibilidade de processamento sensorial. E o que eles descobriram muda tudo o que pensávamos sobre pessoas altamente sensíveis. O cérebro da pessoa altamente sensível não é apenas mais emocional, ele é, literalmente, mais conectado. As áreas responsáveis pela empatia, pelo processamento emocional e pela consciência social são mais densas, mais ativas e mais integradas do que em pessoas com sensibilidade comum. Isso significa que quando uma pessoa altamente sensível sente dor, ela não sente apenas a própria dor. Ela sente a dor de todo mundo ao redor. Quando alguém na sala está sofrendo, mesmo em silêncio, a pessoa altamente sensível absorve aquilo, como uma esponja emocional. E por anos, por décadas, ela carregou esse peso, achando que era sua obrigação, achando que sentir era seu propósito, achando que sua capacidade de amar incondicionalmente era um presente para o mundo, até que o mundo provou e que não merecia esse presente. Carl Jung tinha um conceito que ele chamava de autorrealização. É o processo pelo qual uma pessoa se torna verdadeiramente ela mesma, integrando todas as partes de sua psique, incluindo as partes que ela escondeu por medo. Para a maioria das pessoas, a autorrealização acontece gradualmente ao longo da vida. Para a pessoa altamente sensível que desistiu, ela acontece em um momento de ruptura. E quando acontece, algo extraordinário emerge. Jung chamava isso de a integração da sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos, escondemos, negamos sobre nós mesmos. No caso da pessoa altamente sensível, a sombra contém algo muito específico e muito poderoso, a capacidade de não se importar. Você precisa entender o que isso significa. Durante toda a vida, a pessoa altamente sensível foi condicionada a acreditar que sua sensibilidade era sua maior virtude e sua maior fraqueza. Ao mesmo tempo, ela foi ensinada que sentir demais era um problema a ser consertado, que sua empatia excessiva era algo a ser controlado. E em algum lugar profundo de sua psique, ela reprimiu a outra possibilidade, a possibilidade de simplesmente desligar. Quando a pessoa altamente sensível finalmente acessa essa sombra, quando ela finalmente integra essa parte reprimida de si mesma, ela não se torna insensível no sentido comum da palavra. Ela se torna seletiva.
E essa é a transformação mais perigosa do mundo. Pesquisadores em 2025 começaram a estudar um fenômeno que eles chamam de empata seletivo. São pessoas que mantêm toda a sua capacidade de perceber emoções, de ler intenções, de entender motivações ocultas, mas que escolhem conscientemente não responder emocionalmente. Eles veem tudo, entendem tudo e sentem apenas quando decidem sentir. Isso é exatamente o oposto do narcisista. O narcisista é alguém que genuinamente não consegue perceber as emoções dos outros. Ele precisa manipular, porque não tem outra forma de conseguir o que quer. Ele depende do suprimento narcísico, porque sem ele entra em colapso. A pessoa altamente sensível que desistiu não precisa de nada disso. Ela já sabe exatamente o que você está sentindo. Ela já percebeu suas inseguranças, suas fraquezas, seus medos mais profundos. Ela passou anos absorvendo essas informações, processando-as, tentando ajudar. A diferença agora é que ela simplesmente não se importa mais em ajudar você. Andrew Huberman, professor de neurobiologia em Stanford, fez uma descoberta fascinante sobre o que acontece no cérebro quando alguém desenvolve o que ele chama de resiliência emocional extrema. No episódio 49 do seu podcast, ele explica que existe uma estrutura no cérebro chamada ACCM, Córtex Cingulado Anterior Medial. Esta estrutura é responsável por algo que Huberman descreve como a vontade de viver. E aqui está o que é extraordinário. O ACCM cresce quando enfrentamos desafios difíceis. Ele se fortalece quando fazemos coisas que não queremos fazer. Ele se desenvolve quando resistimos à dor. E continuamos mesmo assim. Huberman menciona que o ACCM é menor em pessoas obesas e maior em atletas. Ele cresce quando fazemos dieta. Ele se expande quando nos disciplinamos. Mas existe algo que ele não mencionou explicitamente, mas que a pesquisa subsequente revelou. O ACCM também cresce dramaticamente em pessoas que passaram por trauma emocional repetido e escolheram conscientemente parar de ser afetadas por ele. A pessoa altamente sensível que desistiu não apenas desenvolveu essa estrutura, ela a hipertrofiou. Anos de dor, anos de traição, anos de dar tudo e receber nada em troca, criaram nela uma fortaleza neurológica que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. E agora, quando ela olha para você, ela olha de dentro dessa fortaleza, protegida, inabalável, completamente livre. Você precisa entender o que significa quando alguém que sentia tudo decide não sentir mais nada, por você especificamente. Não é indiferença no sentido comum, é algo muito mais preciso e muito mais devastador. A pessoa altamente sensível que desistiu ainda sente profundamente. Ela ainda se emociona com música, com arte, com a beleza do mundo. Ela ainda chora em filmes, ainda se conecta com animais, ainda sente compaixão por desconhecidos que estão genuinamente sofrendo. Mas ela desenvolveu algo que a psicologia moderna está começando a chamar de empatia seletiva. Ela escolhe conscientemente em quem merece sua profundidade emocional. E se você está lendo isso com um certo desconforto, se algo dentro de você está se contraindo, talvez seja porque você sabe que não está mais nessa lista. Carl Jung escreveu extensivamente sobre o que acontece quando a sombra de uma pessoa finalmente emerge
Ele alertou que a sombra reprimida por muito tempo ganha poder. Quanto mais você nega uma parte de si mesmo, mais energia ela acumula no inconsciente. Para a pessoa altamente sensível, a sombra reprimida era a capacidade de estabelecer limites absolutos. Era a capacidade de dizer não sem culpa. Era a capacidade de ver alguém sofrer as consequências de suas próprias ações e não correr para salvar. Quando essa sombra finalmente emerge, ela emerge com toda a força de anos de repressão. E o resultado é alguém que combina duas coisas que normalmente não existem juntas: percepção emocional absoluta com desapego emocional completo. Isso é o que torna a pessoa altamente sensível, que desistiu tão perigosa para quem tentou manipulá-la. O narcisista depende de uma coisa fundamental para suas manipulações funcionarem: a reatividade emocional do alvo. Ele provoca e espera uma reação. Ele triangula e espera ciúme. Ele desvaloriza e espera desespero. Mas o que acontece quando o alvo simplesmente para de reagir? Não porque ele está fingindo, não porque ele está usando alguma técnica de pedra cinza que aprendeu na internet, mas porque ele genuinamente, neurologicamente, emocionalmente, não se importa mais. O narcisista entra em pânico, porque toda a sua estratégia depende de extrair energia emocional de outras pessoas. E quando a pessoa altamente sensível que desistiu olha para ele com aquela calma absoluta, aquela paz inabalável, aquele vazio onde antes havia tanto amor, o narcisista percebe que perdeu seu suprimento mais valioso. E ele não vai conseguir de volta. Nunca. Existe um fenômeno que pesquisadores em 2024 começaram a chamar de a transformação fria. É o que acontece quando alguém que passou a vida inteira sendo a pessoa mais calorosa da sala decide conscientemente diminuir sua temperatura emocional. Não é depressão. Andrew Huberman explica que a depressão envolve anedonia, a incapacidade de sentir prazer. Envolve alterações nos sistemas de dopamina e norepinefrina que resultam em falta de energia e motivação. A transformação fria é completamente diferente. A pessoa continua sentindo prazer, continua tendo energia, continua sendo motivada. Ela simplesmente redirecionou toda essa energia para longe das pessoas que a drenavam. E aqui está o que assusta tantos manipuladores. A transformação fria é permanente. Uma vez que a pessoa altamente sensível integra sua sombra. Uma vez que ela experimenta a paz de não carregar o peso emocional de todo mundo. Ela não quer voltar. Ela descobriu uma forma de existir que é 1000 vezes mais sustentável do que a anterior. E ela não vai abrir mão disso por ninguém. Carl Jung tinha outro conceito relevante aqui. Ele falava sobre o que chamava de função transcendente. A capacidade da psique de criar algo novo a partir da tensão entre opostos. Para a pessoa altamente sensível, os opostos eram sentir demais e não sentir nada. Por anos, ela oscilou entre esses extremos. Ora era a esponja emocional que absorvia tudo. Ora tentava ser fria e fracassava miseravelmente, porque negar sua natureza sensível era como tentar parar de respirar. A função transcendente criou uma terceira via: sentir profundamente, mas escolher conscientemente onde investir essa profundidade. Isso não é frieza, é sabedoria emocional. E é exatamente isso que o narcisista não consegue entender, porque para ele, emoções são ferramentas de manipulação. Ele não concebe que alguém possa genuinamente escolher onde amar, porque ele mesmo nunca amou genuinamente ninguém. Quando ele encontra a pessoa altamente sensível que desistiu,
Ele encontra algo que não existe em seu mapa mental. Alguém que o vê completamente. Alguém que entende exatamente o que ele está tentando fazer. E alguém que simplesmente não se importa. Eu quero que você imagine algo por um momento. Imagine passar sua vida inteira sendo capaz de sentir o que os outros sentem. Imagine absorver a raiva, a tristeza, a ansiedade, o medo de cada pessoa ao seu redor. Imagine tentar curar feridas que não são suas, carregar pesos que não te pertencem, dar amor para pessoas que só sabem tirar. Agora, imagine que um dia você acorda e percebe que não precisa mais fazer isso. Não porque você se tornou insensível, mas porque você finalmente entendeu que sua sensibilidade é um presente precioso demais para ser dado a qualquer um. Essa é a jornada da pessoa altamente sensível que desistiu. E o destino dessa jornada não é a amargura, não é o cinismo, não é fechar o coração para sempre. O destino é a liberdade de escolher. Andrew Huberman fala sobre como o cérebro forma novos padrões neurais através de repetição consciente. Quando você pratica algo consistentemente, você literalmente reconstrói as conexões no seu cérebro. A pessoa altamente sensível que desistiu praticou algo novo. Praticou dizer não sem culpa. Praticou observar sem absorver. Praticou estar presente sem se perder na experiência do outro. E depois de meses, às vezes anos, dessas novas práticas, o cérebro dela se adaptou. Ela ainda tem toda a fiação neurológica da alta sensibilidade. As áreas de empatia ainda são densas e ativas. A capacidade de perceber ainda está intacta. Mas agora existe uma nova estrutura de controle, uma escolha consciente, um portão que ela abre e fecha quando decide. Isso é neuroplasticidade aplicada à sobrevivência emocional. E é por isso que a transformação é irreversível. Uma vez que você constrói esse portão, uma vez que você experimenta o poder de decidir quem entra em seu mundo emocional, você nunca mais vai deixar qualquer um entrar só porque bateu na porta. O narcisista que um dia teve acesso irrestrito ao coração da pessoa altamente sensível, agora encontra um muro, não um muro de raiva, não um muro de mágoa, um muro de paz absoluta. E isso é infinitamente mais aterrorizante. Vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de admitir. A pessoa altamente sensível que desistiu não apenas se protegeu, ela se tornou perigosa. Não perigosa no sentido de que vai machucar alguém. Não perigosa no sentido de que vai se vingar ou retaliar. Perigosa no sentido de que ela agora possui um poder que poucos seres humanos desenvolvem. Ela vê através das máscaras instantaneamente. Anos de alta sensibilidade treinaram seu sistema nervoso para detectar incongruências. Ela percebe quando o sorriso não chega aos olhos. Ela nota quando as palavras dizem uma coisa, mas o corpo diz outra. Ela sente quando alguém está planejando algo antes mesmo de a pessoa ter consciência do próprio plano. E agora? Em vez de usar essa percepção para ajudar a pessoa, ela simplesmente usa para se proteger. Ela não vai confrontar você sobre suas mentiras. Ela vai simplesmente desaparecer, sem explicação, sem drama, sem aquele fechamento emocional que você esperava. Aquela última chance de manipular, aquela discussão final onde você poderia dar a volta por cima. Nada, apenas silêncio. E esse silêncio é muito mais perturbador do que qualquer confronto poderia ser. Existe um momento crucial na vida de cada pessoa altamente sensível, um divisor de águas, que separa o antes do depois. Não é quando as lágrimas simplesmente rolam. Não é quando a dor física se manifesta.
nem mesmo quando a traição se repete pela enésima vez. É um ponto de inflexão muito mais profundo e silencioso. Um lugar onde a sensibilidade se encontra com a exaustão, onde a capacidade de sentir simplesmente se esgota. E esse instante, esse momento exato, é o tema central que vamos explorar aqui. O que acontece quando a pessoa que sente demais decide parar? Quais são as consequências, tanto para ela, quanto para aqueles que a cercam? E como essa transformação se manifesta na vida real? Carl Jung escreveu que o maior poder que uma pessoa pode desenvolver é a capacidade de não reagir. Ele chamava isso de contenção psíquica, a habilidade de segurar energia, em vez de liberá-la impulsivamente. A pessoa altamente sensível, por natureza, tinha dificuldade com isso. Ela sentia tudo tão intensamente que precisava expressar, processar, compartilhar. Guardar emoções era fisicamente doloroso para ela, como se estivesse se afogando. Mas a pessoa altamente sensível que desistiu aprendeu algo que mudou tudo. Ela aprendeu que não precisa processar com a pessoa que causou a dor. Ela pode processar sozinha, com terapeutas, com amigos de verdade, com seu próprio diário, conectada com a natureza. Ela não precisa do fechamento que o abusador nunca vai dar. Ela não precisa da validação que nunca vai vir. Ela pode simplesmente seguir em frente. E essa descoberta libertou nela uma quantidade absurda de poder, porque toda aquela energia que antes era desperdiçada, tentando fazer o outro entender, tentando explicar seus sentimentos, tentando ser ouvida por alguém que não tinha a menor intenção de ouvir, agora está disponível para outras coisas, para a criação, para a autorrealização, para relacionamentos que realmente importam. E a pessoa que a machucou fica do lado de fora, batendo em uma porta que não existe mais. Andrew Huberman explica que a economia de energia do cérebro é muito real. Quando você para de gastar recursos neurais com preocupações improdutivas, esse recurso fica disponível para outras funções. A pessoa altamente sensível que desistiu experimentou isso em primeira mão. Toda aquela energia que ela gastava se preocupando com o que os outros pensavam, tentando antecipar as necessidades dos outros, tentando não desapontar ninguém, de repente, está livre. E o que ela faz com essa energia é impressionante. Ela floresce, criativamente, profissionalmente, espiritualmente. Ela começa a expandir de formas que nunca foram possíveis, quando ela estava constantemente drenada por pessoas que não apreciavam seu valor. E as pessoas que antes sugavam sua energia percebem a mudança. Elas veem ela prosperando e não entendem como. Afinal, elas sempre souberam que ela era sensível demais, frágil demais, dependente demais. Ela deveria ter desmoronado sem elas. Não deveria. Mas ela não desmoronou. Ela voou. Existe um padrão que pesquisadores em 2025 identificaram. Em pessoas que passaram por transformações significativas de personalidade, após traumas emocionais. Eles chamam de o efeito fênix invertido. Na mitologia da fênix, o pássaro morre e renasce das cinzas. Basicamente a mesma criatura, apenas renovada. Mas o efeito fênix invertido é diferente. A pessoa não renasce como a mesma criatura. Ela renasce como algo fundamentalmente diferente. Algo que retém as melhores partes do que era antes, mas que desenvolveu capacidades completamente novas. A
pessoa altamente sensível que desistiu retém sua profundidade, sua percepção, sua capacidade de conexão genuína, mas ela adiciona algo que nunca teve antes: discernimento feroz. A capacidade de olhar para alguém e saber, em segundos, se essa pessoa merece acesso ao seu mundo interior, e a disposição de negar esse acesso, sem um pingo de culpa. Isso aterroriza o manipulador, porque ele depende de uma coisa: a tendência da vítima de dar segundas chances, de ver o melhor nas pessoas, de acreditar em promessas de mudança. A pessoa altamente sensível que desistiu não dá mais segundas chances para padrões. Ela pode perdoar um erro, mas quando ela reconhece um padrão, o padrão que viu tantas vezes antes, ela simplesmente se afasta. Não há discussão, não há argumento, não há negociação. Apenas reconhecimento silencioso e retirada estratégica. E o manipulador fica ali, com todas as suas técnicas provadas e testadas, completamente impotente. Jung tinha uma observação fascinante sobre o que acontece quando integramos nossa sombra. Ele dizia que ganhamos acesso a uma forma de intuição que não estava disponível antes. A sombra, mesmo reprimida, sempre esteve observando, sempre esteve coletando dados, sempre esteve formando julgamentos que a persona consciente se recusava a aceitar. Quando finalmente integramos a sombra, temos acesso a todos esses dados. A pessoa altamente sensível que desistiu de repente percebe que sempre soube quem eram as pessoas tóxicas em sua vida. Ela sempre viu os sinais. Ela sempre sentiu o perigo. Mas sua persona, excessivamente empática, se recusava a aceitar esses julgamentos. Parecia cruel, parecia anti-empático, parecia contra sua natureza. Agora ela não tem mais esse filtro. Ela vê a verdade e aceita a verdade e age de acordo com ela. Isso é o que os psicólogos estão começando a chamar de empatia madura. A capacidade de entender profundamente as emoções e motivações dos outros, sem se sentir obrigado a fazer algo a respeito. Você pode ver que alguém está sofrendo. Você pode entender por que está sofrendo. E você pode escolher conscientemente não intervir, porque você sabe que sua intervenção não vai ajudar, ou porque você sabe que essa pessoa precisa aprender suas próprias lições. Isso não é crueldade, é sabedoria. E é exatamente o que a pessoa altamente sensível que desistiu desenvolveu. Vamos falar sobre algo importante, agora. O narcisista genuíno vai ler tudo isso e pensar que estou descrevendo ele. Ele vai achar que ele é a pessoa altamente sensível que desistiu. Afinal, ele também não se importa com os sentimentos dos outros. Certo? Errado. A diferença é fundamental e inconfundível. O narcisista nunca se importou. Ele nunca teve a capacidade de sentir profundamente em primeiro lugar. De sua indiferença é um vazio original, não uma escolha consciente. A pessoa altamente sensível que desistiu, escolheu. Ela tinha toda a capacidade de sentir. Demonstrou essa capacidade por anos ou décadas. E então decidiu estrategicamente onde direcionar essa capacidade. A energia é completamente diferente. O narcisista exala desespero sob a máscara de indiferença. Ele precisa de validação, de atenção, de suprimento narcísico. Tire isso dele e ele colapsa. A pessoa altamente sensível que desistiu exala paz genuína. Ela não precisa de nada de você. Tire o que quiser. Ela continua completa. E essa completude, essa autossuficiência emocional genuína, é algo que o narcisista não consegue nem compreender. Quanto mais imitar,
Huberman fala sobre o conceito de regulação emocional autônoma. É a capacidade de manter estados emocionais estáveis, independentemente do que está acontecendo externamente. Ele explica que isso envolve várias estruturas cerebrais trabalhando em harmonia. O córtex pré-frontal regulando a amígdala, o sistema nervoso parasimpático equilibrando o simpático, o ACCM monitorando e ajustando em tempo real. Pessoas altamente sensíveis, tradicionalmente, têm dificuldade com isso, porque sua amígdala é mais reativa. Elas disparam em alerta mais facilmente, sentem mais intensamente, demoram mais para voltar ao equilíbrio. Mas a pessoa altamente sensível que desistiu fez algo extraordinário. Ela usou sua própria sensibilidade para treinar sua regulação, porque ela sentia tão intensamente as consequências de não estar regulada, porque a dor da desregulação era tão aguda para ela. Ela desenvolveu uma motivação poderosa para dominar essa habilidade e dominar. Ela dominou. A pessoa altamente sensível que desistiu frequentemente tem melhor regulação emocional do que pessoas que nunca foram sensíveis em primeiro lugar, porque ela lutou por isso, porque ela praticou constantemente, porque para ela era literalmente uma questão de sobrevivência. E agora, quando você tenta desregulá-la, quando você tenta provocar uma reação, quando você usa todas as técnicas que funcionavam tão bem antes, você encontra uma fortaleza, não uma fortaleza de frieza, uma fortaleza de paz. Existe um momento que todo manipulador teme. É o momento em que ele percebe que perdeu o poder. Não que a vítima está fingindo não ligar. Não que a vítima está usando técnica de pedra cinza enquanto internamente está em turbilhão. Não que a vítima vai voltar eventualmente como sempre voltou. É o momento em que ele olha nos olhos da pessoa que costumava controlar e vê nada. Não raiva, não mágoa, não esperança escondida de reconciliação. Apenas paz. E nesse momento, algo muda no manipulador também. Porque pela primeira vez, ele está olhando para alguém que genuinamente não precisa dele, alguém que genuinamente não quer nada dele, alguém que está completamente completo sem ele. E isso reflete de volta algo que ele passou a vida inteira evitando encarar: sua própria vazio, sua própria dependência desesperada de suprimento narcísico, sua própria incapacidade de existir sem alguém para manipular. A pessoa altamente sensível que desistiu se tornou um espelho que o narcisista não consegue evitar. E o que ele vê nesse espelho o aterroriza. Carl Jung escreveu que quando encontramos nossa sombra no outro, geralmente reagimos com projeção. Projetamos nossas qualidades indesejadas nas outras pessoas, porque não conseguimos aceitá-las em nós mesmos. O narcisista projeta constantemente. Ele acusa os outros de exatamente o que ele faz. Chama de manipulador quem ele manipula. Chama de egoísta quem ele explora. Mas a pessoa altamente sensível que desistiu não aceita mais essas projeções. Ela reconhece o que está acontecendo e simplesmente devolve a projeção para o remetente, não com palavras, não com argumentos, não com defesas elaboradas, apenas com presença silenciosa e inabalável. A projeção não gruda mais, ela volta como um bumerangue, e o narcisista é forçado a encarar o que projetou. Isso é o que acontece quando você tenta manipular alguém que integrou completamente sua sombra. Você perde todas as suas ferramentas, porque todas as ferramentas de manipulação dependem de sombras não integradas. Dependem de medos inconscientes, de culpas reprimidas, de feridas não curadas.
A pessoa altamente sensível que desistiu já enfrentou seus medos, já processou sua culpa, já curou suas feridas. Ela não tem mais ganchos onde você pode pendurar suas manipulações. E isso a torna, para todos os propósitos práticos, imune a você. Eu quero falar diretamente com você agora. Se você é a pessoa altamente sensível que está no processo de desistir, ou se você já passou por essa transformação, eu preciso que você entenda algo crucial. Você não se tornou uma pessoa má, e você não traiu sua natureza. Você não perdeu sua luz. O que você fez foi aprender a proteger essa luz das pessoas que só queriam apagá-la. Carl Jung dizia que se tornar quem você verdadeiramente é requer que você integre todas as partes de si mesmo, não apenas as partes bonitas, não apenas as partes socialmente aceitáveis, não apenas as partes que fazem todo mundo gostar de você. A capacidade de se afastar, a capacidade de dizer não, a capacidade de permitir que outros sofram as consequências de suas próprias escolhas. Essas também são partes de você, e integrá-las não te faz menos empático, te faz mais inteiro. Andrew Huberman fala sobre como o sistema nervoso humano foi projetado para proteção. As mesmas estruturas que nos permitem sentir conexão profunda também foram projetadas para nos afastar do perigo por tempo demais. As pessoas altamente sensíveis foram ensinadas a ignorar seus instintos de proteção. Foram ensinadas que sentir desconforto com alguém era um defeito deles, não um sinal válido. Foram ensinadas a dar infinitas chances, enquanto suas próprias necessidades eram completamente ignoradas. A pessoa altamente sensível que desistiu finalmente honrou essa parte protetora de si mesmo. E isso é saúde, não patologia. Existe uma pergunta que me fazem frequentemente. A pessoa altamente sensível que desistiu pode voltar a amar? A resposta é sim. Absolutamente sim. Na verdade, ela pode amar de forma mais profunda e mais saudável do que nunca, porque agora ela escolhe conscientemente quem recebe seu amor. Ela não derrama sua profundidade emocional em qualquer recipiente que apareça. Ela procura recipientes dignos. E quando encontra alguém que genuinamente merece sua profundidade, o amor que ela oferece é algo extraordinário. É um amor sem dependência, é um amor sem medo de abandono, é um amor oferecido livremente, não exigido ou manipulado. É o amor mais puro que existe, porque vem de alguém que sabe que ficará bem com ou sem ele. O narcisista nunca vai entender isso. Para ele, amor é transação, amor é controle, amor é garantir que o outro precise tanto de você que nunca vai sair. Mas o amor da pessoa altamente sensível que desistiu é o oposto. É dizer, eu te escolho livremente, a cada dia, não porque preciso de você, mas porque sua presença genuinamente enriquece minha vida. E se um dia isso mudar, eu vou embora com a mesma paz com que fiquei. Essa liberdade aterroriza o manipulador, porque ele não consegue prender quem não tem medo de ir embora. Eu quero deixar você com uma última reflexão. Carl Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino por anos. A pessoa altamente sensível foi dirigida por padrões inconscientes, pela necessidade de agradar, pelo medo de rejeição, pela crença de que seu valor dependia de quanto ele dava aos outros. Esses padrões o levaram repetidamente para os braços de pessoas que só sabiam tirar, quando ele finalmente desistiu. Ele tornou esses padrões conscientes. Ele viu claramente o que estava fazendo.
e escolheu fazer diferente. Essa é a verdadeira autorrealização de que Jung falava. Não se tornar perfeito, mas se tornar consciente. E usar essa consciência para escolher uma vida alinhada com quem você realmente é. A pessoa altamente sensível que desistiu, não desistiu de si mesma. Ele desistiu de tentar ser a pessoa que os outros queriam que ele fosse. Desistiu de se encolher, de se diminuir para caber em relacionamentos que simplesmente não o comportavam. Ele renunciou a entregar seu poder, sua energia, para indivíduos que jamais mereceram sequer uma fração dele. E foi justamente ao abandonar tudo isso que ele, finalmente, se reencontrou. Se você se identificou com este vídeo, se cada palavra ressoou em você como se tivesse sido escrita sobre você, então eu preciso que faça algo agora. Deixe um gostei, um like, não por mim, jamais por mim, mas como um reconhecimento, um selo de aprovação para si mesmo, mostrando que você internalizou algo profundamente importante hoje, que você está, sim, no caminho certo, que a transformação que está acontecendo dentro de você, ou que já aconteceu, não é motivo para vergonha ou disfarce. É algo para honrar, para celebrar. Deixe um comentário abaixo com uma palavra, qualquer palavra que capture, que expresse como você está se sentindo neste exato momento. Porque outros que trilharam, que ainda trilham a mesma jornada, verão seu comentário e saberão que não estão sozinhos, que não estão loucos. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque vídeos como este, vídeos que te fazem sentir compreendido, vídeos que te ajudam a evoluir, continuarão sendo feitos para pessoas exatamente como você. Pessoas que sentem profundamente, como Carl Jung tanto explorou. Pessoas que amam com intensidade, com paixão avassaladora. Pessoas que finalmente aprenderam que essa intensidade, essa capacidade de amar, é um presente raro, um tesouro, que só deve ser concedido a quem realmente o merece, a quem o valoriza. O narcisista não esperava por isso. Ele estava certo que te manipularia para sempre. Ele não previa, não imaginava que você teria a capacidade de se curar, de se libertar das amarras. Ele jamais acreditou que você encontraria sua força interior, aquela resiliência que Andrew Huberman tanto explica. Ele nunca sequer cogitou a possibilidade de, um dia, ao olhar nos seus olhos, ele encontraria não uma vítima, fragilizada e indefesa, mas um sobrevivente, forte, resiliente, não alguém quebrado, despedaçado, mas alguém inteiro, íntegro, não alguém implorando por aprovação, desesperado por validação, mas alguém completamente livre, autossuficiente. E agora que você se tornou isso, agora que você alcançou esse estado de espírito, a última coisa que você deve fazer é olhar para trás, é remoer o passado, porque à sua frente, bem ali, está uma vida inteira esperando, uma vida onde você, e somente você, escolhe quem entra, uma vida onde sua sensibilidade, sua empatia são honradas, elevadas e jamais exploradas. Uma vida onde amar, onde se entregar, não significa se perder, se anular. Vá viver essa vida. Abra os braços e receba o que te espera. Você mais do que merece. Você merece tudo.